Quando começa, acho que a gravação começou, mas o teu perfil sumiu aqui. Será? Agora voltou. Levanta um pouquinho a câmera para o teu rosto e a gente começa. Jorge, Oi, levanta um pouquinho a câmera para o teu rosto pra gente, que aí fica melhor para te ver. Acho que quando começou a gravação, assim. mais um pouco. Ah, é E- assim vai aparecer minha cabeça, o queixo encostado lá embaixo. Não, mas é só tu subir o celular, criatura. Assim, Não. Assim tá aparecendo só o queixo e um pouquinho do óculos. tá não, amigo. Olha, vamos gravar um pedaço e aí você vai olhar na gravação. Você tá Na vendo errado. gravação fica ok, né? É, minha cabeça tá bem no meio da tela. Tá até mais enquadrada que a sua. Pronto. Ah, pois ótimo. Deixa eu só fazer aqui. Pronto. Então vamos começar, né? Eu vou fazer de conta que tá tudo certo, que, Ó, que tu meus tá cantinhos. Tá aparecendo. vendo como tá enquadrado minha cabeça na foto? Eu vi, eu vi. Então vamos lá. Eu vou recortar esse comecinho depois, É certo? corte. Começando. Oi, pessoal. Oi, Box Fashion. A gente está agora num bate-papo aqui com Jorge Feitosa, que vai fazer o seu segundo desfile na Casa de Criadores. Agora, no mês de julho, Jorge vai estar desfilando mais uma coleção, né, de um trabalho que vem ganhando muita visibilidade, muita relevância dentro do meio da moda. A primeira edição do Casa de Criadores que ele participou, eu estava lá, foi em novembro do ano passado, estive lá com a minha irmã, foi um momento muito bacana. A gente viu a chegada de Jorge na casa, enquanto amigos conterrâneos, a gente teve a honra de estar até hospedado na casa de Jorge mesmo, e acompanhando, ajudando nos bastidores. Foi um momento muito bacana. Tudo bom, Jorge? Tudo bem, Rodolfo? Com você? Tudo certo. Eu vou te dar boa noite. Alguém vai estar vendo esse vídeo durante o dia, mas a gente está conversando à noite, a gente arrumou esse tempinho para a gente conversar um pouco sobre a segunda participação de Jorge na Casa de Criadores. Me conta um pouquinho aqui para a gente que está te acompanhando. Como é que foi a repercussão do primeiro desfile na Casa de Criadores? O que é que aconteceu? Como é que foi isso? Bom, ter participado, estar na Casa de Criadores é muito importante para mim. Como a gente tinha conversado há uns 2 anos atrás, numa outra conversa nossa que está lá no YouTube, eu já falava da minha corrida em busca dessa realização e assim, o resultado, com certeza, a gente vai colhendo aos poucos, mas de cara foi muito, muito bom estar dentro da Casa de Criadores, poder mostrar o meu trabalho para um público, o maior público que eu já tive, né, de alcance, de mídia, enfim. O peso da mídia do Brasil de moda está, né, em volta da Casa de Criadores, está dentro da Casa de Criadores, isso é muito importante assim para qualquer trabalho. Pela questão mesmo de visibilidade, de alcance. Mas eu ainda estou na ideia, né, de voltar com a questão, me engajar na questão comercial do meu trabalho, sabe? Então, Sim, sim. em relação à questão conceitual, eu acho que está tudo bem encaminhado, estando na casa, podendo mostrar o meu trabalho conceitual, mas o meu foco é, além desse trabalho conceitual, poder desenvolver o meu trabalho comercialmente, que era o que eu fazia antes, Uhum. de desfilar na casa, né? Eu era o contrário, eu tinha um trabalho comercial, tive durante 5, 6 anos, entre 2007 e 2013. Depois eu voltei a dar aula, e aí na área de moda e vestuário, e deixei meio que de lado essa parte de produção. Mas Certo. aí também não tinha plataformas, ou eu não conseguia mostrar o meu trabalho conceitual enquanto eu fazia só o comercial. E eu acho que agora, estando na Casa de Criadores, é justamente uma oportunidade de desenvolver o meu trabalho autoral, conceitual, e também de poder Também mostrá-lo. comercial. As peças do desfile A Feia, Fera, Feira, né?
estavam à venda, foram comercializadas no Grande Hotel, né, do nosso amigo. Isso, elas estavam lá no Grande Hotel do Ronaldo Fraga desde dezembro e foi legal lá. Estou com algumas peças aqui também em São Paulo. Estou participando agora de uma feira que chama Qualquer Coisa, que funciona num centro de tem moda, design, antiguidades, que é a Praça Benedito Calixto, aqui no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo. Eu estou todos os sábados até final do mês que vem, de julho, lá. E aí essa é a ideia, sabe? Me voltar mais para o comercial, aproveitando esse alcance que meu trabalho autoral conceitual está Tá começando trazendo, a né? ter agora. Isso, Massa. exatamente. Mas agora a gente está partindo para um momento novo, um novo desfile, uma nova temática. Então você agora está participando do line-up oficial da Casa de Criadores. Nossos parabéns aqui da Terrinha. E falando da coleção Retratos, a coleção que vai contar um pouquinho da história da relação paterna, de você com o seu pai, de você consigo mesmo, e no segundo, terceiro momento, de você com o seu filho, né? Eu estava vendo um pouquinho o release com as informações desse conceito, dessa temática e dessa ambiência que você está criando a nova coleção, e eu acho que tem muito pano para manga, tem muita coisa para a gente conversar. Conta um pouquinho como é que é essa temática, por que você escolheu isso, para a gente conhecer um pouco. Então, a outra edição da Casa de Criadores aconteceu em novembro e até mesmo antes disso, o meu pai, ele estava mal de saúde e ficou internado um tempo, fez uma cirurgia e aí tudo isso começa a bater na sua cabeça, né? Na minha cabeça, no caso, eu comecei a pensar. Em dezembro, eu fui até Pernambuco para visitar, enfim, minha mãe e minha irmã, que estava cuidando dele. E aí é bem sério, assim, o caso dele. E aí eu fiquei pensando muito nele, na relação que a gente tinha, e em meio a tudo isso veio a história de ter que pensar num tema para esse desfile de agora que vai acontecer dia 4 de julho aqui em São Paulo pela Casa de Criadores. E aí não saía da minha cabeça essa questão entre pai Experiência, e filho, sempre. sabe? E aí eu, sei lá, eu fiquei pensando, mas é uma coisa tão íntima e talvez narcisista, ficar sempre falando da própria história, mas eu acho que não tem muito o que fugir, você não tem que ficar procurando desculpa, sabe? Eu acho que você tem que fazer, e aí foi em cima disso que eu decidi fazer uma coleção falando de relação de pai e filho, e aí eu dedico essa coleção ao meu pai, ao Inácio Feitosa, é, por conta de tudo que a gente já viveu e por conta do que ele está passando agora, mas que de certa forma não é sobre o que ele está vivendo agora, é sobre o que a gente já viveu, sabe? E aí também a questão de forma bem ampla pensar no que é ser pai atualmente, né? Como se dá a relação entre pai e filho hoje. Porque se a gente for pensar na época do meu pai, quando meu pai me criou, eu criança era de um jeito, e aí eu comecei a pensar também, eu criando meu filho hoje, ou a relação com meu filho é outro, funciona de outro esquema, mas isso não está nem relacionado à questão de tempo, isso está relacionado a uma questão mesmo de afeto, de amor, de cuidado, de entender o que é ser pai, né? Às vezes você é pai da maneira que os outros dizem que você tem que ser, como, por exemplo, ser homem, né? A questão do machismo, tudo isso está envolvido nessa questão de ser pai. Então, para ser pai, eu tenho que ser severo, eu tenho que ser mais cuidadoso, eu Ruth, tenho que ser o amigo, rude, enfim, são várias questões que envolvem esse universo do que é ser pai. E aí, é, eu pensei de fazer essa coleção dedicando ao meu pai. Toda a pesquisa que eu fiz e foi em cima da minha de lembranças de situações que eu vivi com ele, é, muito em cima da história dele, mas eu não quero que fique só nisso, eu quero que o discurso, que se por acaso venha a surgir esse discurso em cima da minha coleção,
seja em cima da questão do que é ser pai nos dias atuais, sabe? Uhum. É isso. Assim, particularmente, a coleção fala do meu pai, para mim. Eu pesquisei em cima das nossas relações, como eu disse, mas dos nossos tratos, por isso o nome da coleção é Retratos, porque eu acho que nesse tipo de relação ou em qualquer outro tipo, você vai criando pequenos tratos à medida que as coisas vão se desenrolando, né? É aquela Aqui, história, não é? Pode pode falar. falar. Continue, pode continuar. Não, porque não é porque assim, é meu filho, não sei, os homens não falam muito sobre essa relação, mas você não vê um homem dizendo, ele teve depressão, né, pós-filho, depois que o filho nasceu, e as Hum. mulheres você vê essa relação da depressão pós-parto, a mulher falando que de cara, eu conheço mulheres que me disseram, de cara quando eu tive o meu filho, eu achava estranho, não entendia como era essa relação. Então, aos poucos, você vai criando um laço de afeto e de amor com aquela criaturinha que está ali e que é o seu Uhum. filho. E com o homem é a mesma coisa. É uma Pelo relação menos que se constrói com o tempo, né? Não é uma coisa com o estabelecida tempo. somente no momento do nascimento da criança. Imagina que com a mulher a relação, esse tipo de relação, ela saiu do ventre dela, saiu de dentro dela. E muitas vezes ela se vê num momento de estranhamento, né, com aquele bebê, aquele filho. Imagina Uhum. com o pai, né, que muitas Também. vezes está ausente, que muitas vezes não acompanha a gravidez. E para ter esse laço, assim, demora mais um pouco. Mas é em cima disso, assim. E eu acho que está mudando, né? Já tem muitos grupos de pais que questionam toda essa paternidade atual e sei lá, Uhum. e do futuro, assim, eu acho super interessante. Eu acho que vale a pena a gente colocar aqui nessa conversa o poema que você dispõe no release da coleção, que eu vou recitar, diz mais ou menos assim: retrato é ato, é tato, é trato de quem ama mais que isso. Retrato é ato, é tato, é trato de quem perdoa-se. E como é que foi o teu processo de investigação, de pesquisa, de levantamento de dados, de todos esses discursos que você colocou aqui, para chegar nesse apanhado de colocar isso num poeminha, de imaginar uma cartela de cores? Como é que foi esse processo criativo para essa coleção agora e se ele foi diferente dos outros, né? Porque é uma coisa que você busca em si, você reprojeta algo que já habita em você, de certa forma. Como é que é isso? Como é que É, foi como isso? eu, como eu disse assim, é muito íntimo, né? Você falar de uma relação sua e com alguém que você gosta, que, enfim, do seu pai, né? Você poder Uhum. colocar isso ali. Então, eu fui em cima de lembranças mesmo, assim, sabe? Eu vou muito em cima da minha infância sempre. Então, fui muito em cima da minha infância, do que a gente viveu junto, ou do que a gente não viveu, porque a minha infância com meu pai não foi nada legal, foi bem dramática, assim. E justamente por ser tão dramática, pequenos pontos, sabe? Que eu tinha uma boa lembrança dele, então eu fui muito em cima desses pequenos pontos de boas lembranças. Uhum. Porque, apesar de não ter sido tão legal na maioria do tempo, eu não lembro muita coisa, sabe? Eu não tenho rancor, não tenho. Tudo está resolvido nessa questão. Então, eu fui em cima das coisas legais, assim. E o meu pai, para quem conhece ele, sabe que ele é uma figura assim, emblemática e esquisita até, né? Ao ponto de quando eu ser criança, toda criança tem vergonha do pai. E se seu pai anda com um bisaco, um boné com um capacete em cima, amarrado com uma fita e um laço embaixo do queixo, numa bicicleta correndo a não sei quantos mil quilômetros por hora, aí você tem mais vergonha dele ainda. E esse é o meu pai. E Uma todo mundo referência que icônica, né? conhece icônica, assim, todo mundo que conhece ele gosta ou desgosta dele por isso, por ele ser divertido, por ele ser engraçado, por ele ser maluco, doido, não sei o quê, inventar um monte de coisa louca. Mas quem está de fora, de repente só vê a parte boa do negócio, né? Uhum. Mas aí é isso, eu fui em cima de coisas, de lembranças boas.
E o ponto de partida foi um quadro que eu tenho dele. Sabe aquelas fotos pintadas que tem aí no Sim, sim. Nordeste? Fotos Pega antigas, né? a foto e manda para a pessoa e a pessoa retrata você. Ela vai pegar a sua foto e vai colocar numa imagem, você com um blazer, um terno, uma gravata, de repente você nunca nem viu uma gravata perto de você. Mas aí eu tenho um quadro desse que está aqui comigo já faz uns anos. Depois de vir para São Paulo, eu pedi para o meu pai, ele me deu, então eu trouxe para cá. E aí eu fiquei muito em cima desse quadro, assim. E aí, por isso que também retratos, por conta desse retrato, e a partir disso tudo foi se desenrolando. A cartela de cores, eu parto Sim, do fala sobre branco, isso. a cartela de cores eu parto de um branco, assim, e termino com preto, e nesse meio tem um rosa, um rosé velho, envelhecido assim, e E uma, o né? Blue Denim do jeans que eu estou usando. Então a Essa é cartela a é primeira branco. vez. Essa é a primeira Oi? vez que você, essa é a primeira vez que você trabalha com jeans para uma coleção? Como é que, ou você já havia É, feito antes? especificamente, sim, assim, é a primeira vez, por conta também da parceria com a Santista, e além de uma parceria, eles são copatrocinadores da coleção. Então, foi bem importante e um bloco do desfile de conceito e de tipo de looks, assim, de peças, surgiu a partir de um trabalho que eu fiz para a Santista no último catálogo deles. E aí, quando eu fiz, eu fiquei muito empolgado com o que eu desenvolvi para eles e falei, eu quero colocar isso no meu desfile também. E as meninas, a Andréia e a Sueli, da Santista, ficaram super empolgadas com o trabalho que eu desenvolvi para eles e também com a ideia do desfile, de colaborar com o desfile. E aí estamos junto nessa. E aí o jeans, eu pensei, vou trabalhar com azul mais fechado e tem tudo a ver, assim. Então a cartela Sim, basicamente é branco, rosé, o marinho, o azul marinho e o preto. Para muito falar bem. do A gente pode falar. Falar de quê? para falar do que tem de bom e do que tem de ruim também. Aham. Então, do branco ao preto, né? Ali de cores Isso, claras, exatamente. assim, opostas, né? Seria mais ou Exatamente. menos por aí? Seria por aí. Porque Olha, eu não queria escancarar nada de muito feio. aham, Mas a gente só vive coisas boas, né? pois é. Veja, a gente já começou a falar da Santista e eu sei que esse teu trabalho está sendo apoiado por importantes patrocinadores, uma galera que sempre chega junto do teu trabalho, né? E também usa a ferramenta do seu talento como plataforma para, enfim, fazer uma relação de moda com a matéria-prima que eles fornecem. Eu queria deixar um espaço para você citar aqui esses patrocinadores, apoiadores, parceiros. Quem são as pessoas que estão ali contigo e as empresas? Conta aí para a gente. Todos que estão comigo nesse desfile são super parceiros. Então, começou com a Santista, que foi pelo trabalho que eu desenvolvi para o catálogo deles. Depois Uhum, veio a Lunelli. A sim. Lunelli, eu desenvolvi um padrão exclusivo e aí eles estamparam para mim tecido que eu vou Esse usar com estampa padrão vai exclusiva. ser, esse padrão vai ser fabricado em massa ou vai ficar só uma coisa restrita para a coleção? Queremos. Não, vai ter algumas pecinhas depois. Não muita coisa, Hum, porque minha produção realmente é pequena, mas vai ter algumas coisas depois, vai ser bem legal. certo. E aí ficou Tem mais. incrível, assim. Então, além da Lunelli, também tem a Focus Têxtil. A Focus Têxtil, eu peguei, assim, o que mais me chamou a atenção do que eu peguei, que mais vai aparecer na coleção deles, são paetês, meio fosco, assim, um brilho, que também eu nunca coloquei muito brilho na coleção. Dessa vez eu vou meio que ousar um pouquinho, ousar daí, um brilho. E os matelaçados, que também é um material que eu já usei, mas muito, muito pouquinho, assim, só dei uma pincelada e agora eu vou fazer alguns looks utilizando o matelaçado, assim, acho que vai ser bem desafiador para mim, porque eu nunca trabalhei muita coisa do matelaçado. Aí Certo. também tem a Sagui, são óculos sustentáveis feitos com embalagem de creme dental, que tem uma parceria com a Rato Roy, que é uma empresa
uma plataforma que desenvolve projetos sustentáveis, e aí eles desenvolvem uma matéria-prima a partir de sacolas plásticas recicladas. E aí a Rato Roy tem uma parceria com a Sagui, que desenvolve os óculos, e os modelos, todos os modelos vão estar usando esses óculos da Sagui, em parceria com Legal. material da Rato Roy. E aí também tem a Havaianas, que vai estar nos pés de todos os modelos. Que Dessa vez a massa. marca que está apoiando o meu desfile. Os calçados é Havaianas, com sneakers Havaianas, um tênis super legal. E aí também nas cores da coleção. E Uhum. também tem o Max Bloom, de novo, parceiraço na trilha. Eu vi isso aqui no release. Max Bloom na trilha, Celso Camura, né? O pessoal da capa Celso também Camura vai na estar. beleza, com a MAC, fazendo a maquiagem. E aí também tem o pessoal da agência Capa, que vai fazer o cabelo dos meninos. Então, assim, é um super parceiros, assim. Eu estou Parceiros, muito empolgado com tudo. E doido para ver o resultado da coisa é, pronta montada, porque você fica estamos, trabalhando o tempo né? inteiro, imaginando coisas separadas, né? Mas eu ainda não consegui, por exemplo, fazer a prova. Eu vou fazer a prova esse próximo final de semana, o desfile já é semana que vem, e eu ainda estou terminando alguns looks, como sempre, e, e assim, eu estou bem ansioso para ver tudo junto. Me Mas eu conta acho que uma vai coisa, ficar. qual a data que vai ser o desfile? O desfile vai ser dia 4 de julho, quinta-feira da próxima semana. Vai ser na Praça das Artes, que é um espaço muito bonito aqui em São Paulo. Eu acho lindo aquele espaço. Fica no Boulevard da Avenida São João. É bem icônico, assim, essa avenida aqui em São Paulo e esse ponto. Assim, eu estou bem empolgado com tudo. Vejo Então a hora de chegar. vai ser um desfile externo, é isso? Não, chama Praça das Artes, mas tem espaço fechado lá, e aí vai ser nesse local. É lindo. Depois vocês procuram aí, quem não conhece, dá uma olhadinha no Google, pra vocês verem como é lindo o lugar. Muito bem. Para a gente ir encerrando esse nosso bate-papo, Jorge, eu queria é, perguntar uma coisa. Assim, você está nesse processo de investigação e construção dessas ideias para essa coleção, pensando a relação de pai, de filho, né, do seu pai, etc. E aí você traz essa investigação também para pensar sobre esse pai de hoje em dia. E aí eu pergunto como é. Você já nos respondeu como é a sua relação de filho, né, em referência ao seu pai. E eu queria perguntar uma coisa assim: como é que você se vê enquanto pai de Afonso, né? Como é a sua relação desse pai para ele? Como é que você se enxerga nisso? E como é que é esse processo para ti, etc. Eu acho muito tranquilo, assim, sabe? Comparando com como foi minha relação com meu pai como filho, assim. Eu acho uma relação super tranquila, de boa. Ele é um menino muito. Até hoje de manhã, quando eu fui ver, acordar ele, eu olhei e falei: Meu Deus, ele quase não cabe mais na cama dele. De tão grande que esse menino tá já. E aí você vai tendo pequenas surpresas, assim, sabe? De coisas que ele fala, do tamanho dele, que agora ele tá na adolescência e cresce super rápido. Mas, de modo geral, ele é muito tranquilo, a gente se dá muito bem. Ele está morando aqui comigo agora, morou até um ano e meio atrás com a mãe dele aí em Pernambuco, sempre vinha nas férias. E aí, assim, eu, sinceramente, eu acho super tranquilo, assim. Mas eu acho que ele é muito diferente de mim. Ele é mais careta, sabe? Mas sempre tem essa relação, né? Quando o pai é muito descolado, não que eu seja descolado, mas Ou, se eu já não sou descolado, ele é menos ainda, sabe? Sei lá. E aí é isso. Eu espero que, não sei, como vai ser talvez depois o neto, né? Ó, tem uma coisa bem rapidinho que eu queria contar, assim. Quando eu estava pesquisando por o nome da coleção, eu fiquei pesquisando o significado do nome do meu pai. E aí o nome dele significa filho. Inácio quer dizer filho. E aí eu nossa, achei isso muito engraçado, sabe? Porque agora, nessa situação que ele tá, né, doente, assim, é engraçado, eu consigo enxergar ele como se fosse um bebê, sabe? Que precisa de cuidado, que tá ali indefeso e você tem que uma cuidar nova dele. Então, relação se estabelece, né? Uma nova exatamente. Então, configuração. Que apesar de eu doideira. estar longe, quem está cuidando dele é a minha irmã.
né? É a companheira dela, minha mãe, elas que estão lá cuidando dele o tempo todo, mas assim, o meu sentimento em relação a ele agora é esse, de cuidado, assim, tipo, ele que precisa de cuidado agora. Então, meio que se inverte essa relação de você ser cuidado pelo seu pai e você passar a cuidar dele. E com o Afonso sempre foi o contrário. Eu sempre achei que ele, de alguma forma, veio para meio que tomar conta, colocar rédeas em mim, sabe? Um negócio assim. É meio engraçado isso. É bem louco. Mas é isso. Então, obrigado, Jorge, por esse bate-papo aqui com os seguidores do Box Fashion. Quero desejar muito sucesso para seu trabalho que tá indo pela segunda vez para a Casa de Criadores, mas já tem uma trajetória muito bacana, uma trajetória muito robusta, um trabalho muito consistente. Desejar muito, 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 muito sucesso. Eu queria muito estar aí em São Paulo para ver esse novo momento, para ver essa coleção. Mas quando o editorial for publicado e sair nas redes, ou enfim, sair em algum material, eu espero recebê-lo, né, meu amigo? E é isso. Boa sorte, sucesso. Um abraço para todo mundo aí Obrigado. de estar na tua equipe, que está trabalhando contigo. E é isso. Sucesso aí na próxima Casa de Criadores. Eu que agradeço essa conversa, eu que agradeço todas as boas energias, todo mundo que está torcendo, está fazendo essa coleção acontecer. Eu queria agradecer especialmente a Joyce Parra, a minha amiga, que dessa vez ela me ajudou nas costuras, então ela costurou um monte de peça para mim, e assim, sem. Eu não sei se iria dar tempo, assim, Joyce é a mas mesma tá dos tudo. convites do ano passado. Não, é outra pessoa É amiga, são. outro anjo, né? É outro anjo que apareceu dessa vez, e aí tá tudo certo agora, e tá, assim, bem legal a coleção. Bem legal. Eu tô bem animado com cada coisa que vai ficando pronta. Assim que você puder compartilhar as imagens dessa coleção com a gente, manda para mim, para gente, todo mundo aqui poder conhecer. Eu acredito que a casa vai transmitir vai transmitir os desfiles ao vivo, Transmite ao vivo. sim, né, Transmite nas redes sim. sociais da Casa de Criadores. A gente vai ficar aqui Isso. acompanhando, torcendo muito para que dê certo, e é isso. Até mais, depois a gente conversa, continua outro papo, a gente até pode marcar para a gente ver como é que foi a repercussão desse segundo desfile aí. Tá bom, Jorge? Sucesso e até outro momento. Até. Tchau, tchau para todo mundo. Tchauzinho.